Quem venceu hoje também foi o Flamengo, hein? Mas o quê, gente? Chique, vocês tomaram um susto, viu? Ele é que nem aqueles efeitos sonoros que você tem em auditório. Sonoplastia. Por que, Xi? Ué, eu tô falando que o Flamengo venceu. Por que você fez Xi? Por quê? Uma euforia. Ué, euforia? Pô, eu abri o programa falando que o São Paulo goleou, que o São Paulo embalado, o Galopo. Do Flamengo eu só falei. Então, quem ganhou hoje também foi o Flamengo. Depois só do Raul ali, houve o Marcos Braz puxou um couro mesmo. Volta Redonda pode esperar que essa hora vai chegar. E chegou. Você tá felizinho, né? Não, o que eu senti... Você tá impressionante a secação que tem em São Paulo com o Flamengo. Você sabe que eu torço muito pro Flamengo. Que loucura. O Flamengo realmente é um eu agradeço, por sinal. E eu não entendo por que o torcedor não permite, não abre os braços para os demais. Porque a gente, como eu torci no Mundial de coração mesmo, porque era o Brasil, óbvio. Óbvio, era o Brasil, pô. O Flávio sabe, eu sou brasileiro. Você não deu nenhuma risada? Ah, não. Quando começou aquele você não riu. Sério? Deixa eu falar um negócio. Impossível. Não, mas deixa eu falar um negócio. Eu vi que o Pilhado hoje, quando tava tomando 1x0 Volta Redonda, ele já tava tenso. 1x0. Claro. Até porque eu falei isso hoje. Vou ser muito sincero. Eu jamais vou torcer contra alguém na carreira, ou enfim, mas eu não tenho nenhuma simpatia pelo que fez o Vitor Pereira. Nenhuma simpatia. Muito nobre. Eu não acho que foi nada legal o que ele fez com relação ao Corinthians. Ele teria todo o direito de sair. E eu também fiquei muito chateado com o que o Flamengo fez, eu já falei isso, porque eu acho que hoje a discussão, o Mauro César, eu concordo com muita coisa que ele diz, mas muita coisa que deveria acontecer no futebol e que deveria, né, seguir, mas não é o mundo que a gente vive. Não dá pra achar que um clube que mandou embora 2 técnicos campeões vai segurar por muito tempo um Vitor Pereira. Eu não acho que se o Vitor Pereira tropeçar num Carioca, e se não ganhar esse título do Del Valle aí, ó, adeus. Eu não tenho essa. Eu não acho que o Flamengo demita, mas talvez ele mesmo enche o saco. Eu acho que ele vai ser porque ele vai ser... Eu acho que não. Mas eu acho que de vaidade? Porque o Flamengo já assumiu incompetência algumas vezes. E vai assumir com Paulo Souza, o Flamengo bancou, foi um vexame atrás do outro, teve que demitir. Agora o Marcos Braz já falou que ele foi um técnico contratado para temporada. Ele deu a entender. Foi pra temporada. Igual o Rogério, pô, paraquedas. Sim. Então, agora, os caras não têm vergonha de cometer o erro. Dependendo da pressão. Dependendo da pressão. Mas eu acho que o Flamengo não demite ainda. Agora, é uma situação que o Flamengo realmente... É o que eu falo. Tem treinador que inventa muito. O Mauro até hoje falou no programa, e eu concordo. Tem que fazer experimentações, tem que fazer experiências. Mas me desculpa, cara. Não era pra botar 3 volantes nesse time do Flamengo. O time do Flamengo não tem vocação pra jogar com 3 volantes. Contanto que jogou mal pra caramba no primeiro tempo, levou 1-0, aí ele resolve mudar de novo e o Flamengo vira pra 3-1. Ele botou Thiago Maia, Gerson e Vidal, pô. Foi. E aí o Flamengo não teve criação nenhuma. Era o Volta Redonda do outro lado. Sim, era o Volta Redonda. Isso que é o mais gritante, pô. Mas o Volta Redonda é o terceiro, o pilhado. Azar, é o terceiro do Campeonato Carioca. Que desrespeito. Mas é verdade. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Não, e aí é o que eu falo. Aí entrou o Everton Ribeiro no segundo tempo, entraram jogadores pra soltar mais o time, o Flamengo virou. Cara, e eu repito, o Everton Ribeiro, desses jogadores ali do quarteto, vive uma excelente fase, tá? Junto com o Gabigol e com o Pedro. O que vive a pior fase é o Arrascaeta. É o melhor dos 4, na minha opinião, tecnicamente falando. Mas eu achei injusto tirar o Everton Ribeiro do time. Porque o Everton estava dando uma dinâmica do time do Flamengo no ano passado. No Mundial ninguém jogou muito bem. O Flamengo foi uma zona no Mundial, exposto, defesa aberta. E lembrando, né, Piperno? 10 gols sofridos em 4 jogos. Sendo que poderia ser mais, porque o Al Hilal perdeu um gol sem goleiro, o Al Ahly perdeu um pênalti, que por sinal o Santos defende quando não precisa. Nunca defendeu um pênalti. Braço curto do caramba no Flamengo pra pênalti. Sendo criticado porque defendeu o pênalti. Quando precisa, ele nunca defendeu um pênalti no Flamengo. Quando não precisava. Pronto, agora pode levar o gol, ele pega. Também foi um recuo, né? Foi um recuo pro goleiro. Tirando o mérito. Agora, claro. As atuações dele recentes, ele tem que ser questionado, até porque ele foi bem caro. Contra o Palmeiras, você tá querendo dizer. Sim. Então, mas esse torneio vocês estão dizendo que não vai nada. O senhor continua traumatizado com aquele gol lá. Não, mas também com o Al Hilal, toda bola no gol entra. Nunca vi isso. Toda bola no gol entra. Toda bola no gol entra. Então, é o que eu falo. O Flamengo exposto defensivamente, só que quem decide, como sempre. Gabigol, 2 e Pedro, 1.
E já já a gente vai falar do Gabigol, que entra pro ranking dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. É impressionante como o Gabigol vai se tornando o ídolo da torcida do Flamengo. Depois eu vou até gerar um debate aqui. Agora, o que falar dessa partida, Piperno? O Flamengo segue decepcionando, as experiências deram errado. O que falar do Flamengo e do Vitor Pereira nesse jogo? Eu acho que a gente tem que olhar esse jogo de hoje com um pouco de cuidado, porque, primeiro, era um jogo exatamente para algumas experimentações e um time que está meio melancólico pelo insucesso do Mundial. Se o Flamengo fosse jogar com Volta Redonda numa outra circunstância, talvez fosse bem diferente. Agora, é um Flamengo deprimido pelo que aconteceu lá no Marrocos. Então a gente tem que dar um desconto em relação a isso. E eu acho que é legítimo ele fazer experiências agora. Ele está jogando o campeonato estadual contra times de um outro nível, times pequenos e tal. Então, se o time não for fazer testes agora, ele vai fazer quando? Então, em relação a isso, o fato de ter jogado lá com 3 volantes, o Vidal um pouco mais à frente, ok. Né? Nesse momento, é aceitável fazer esse tipo de experiência. Mas também não seria uma experiência, Piperno, botar o Cebolinha, então? Tipo, fazer um time mais veloz, mas 3 volantes? Eu concordo contigo, sim. É que exatamente, me parece que há uma evidente preocupação exatamente por isso aí que você falou. Que a defesa está exposta. Andou tomando muito gol. E eu acho, Pilhado, que ele só vai corrigir isso a partir do momento em que os homens de frente participarem mais do trabalho de ocupação de espaço, do trabalho de fazer a primeira linha de marcação. E isso no Flamengo não é tranquilo. Eles não são acostumados a isso. É diferente, por exemplo, você pegar o Rony, que faz isso aí a vida inteira. Então, eu acho que, nesse sentido, o Flamengo vai ter que passar até por uma mudança um pouco cultural. Porque ficar trocando o Gerson pelo Vidal, pelo Thiago Maia, pelo Zé, pelo Mané, enfim, não sei se é só isso, não. É isso, Fausto, Flávio. Eu acho o seguinte, eu acho que o treinador do Flamengo, ele tem que começar a perceber uma coisa. Talvez o erro não seja o esquema tático. Eu acho que talvez o erro seja não cobrar tanto dos jogadores de frente que eles marquem. Porque eu acho que se o Gabigol não dá pra dizer, porque o Gabigol, o que ele corre dentro de campo, agora o Pedro, eu acho que marca pouco. O próprio Arrascaeta marca muito pouco. Então, eu acho que cabe pro treinador do Flamengo dar mais, como é que eu posso dizer, intensidade para esse time do Flamengo. Eu não acho que o erro é o esquema tático. Vocês concordam que esse Flamengo pode ser mais intenso, jogadores de frente podem marcar mais, como acontece no Palmeiras. É um grande exemplo. O quão todo jogador do Palmeiras é dedicado, é disciplinado, volta, marca. Eu acho que falta intensidade, às vezes, para esse time do Flamengo. Isso é uma ideia de jogo que você tem que passar, demora um certo tempo e tem que achar os jogadores para fazer isso. O Pedro, ele foi muito reclamado, e com razão, porque ele jogou muita bola, mereceu ir para a Copa, tudo, mas não é a característica dele. Ele pode até fazer aquilo, mas não vai fazer tão bem feito. Aí você tem que pesar, no meu conceito, vale a pena você ter um jogador que não te ajuda tanto, mas entrega os gols que ele entrega? No caso do Flamengo, eu acho que sim. Poucos times no Brasil, pouquíssimas vezes o Flamengo vai jogar contra alguém que ele precise de uma marcação de todo mundo. Acho que é uma ideia de jogo, eu compreendo. Mas ele pode se dar o luxo de liberar alguém que possa criar mais, fazer mais gols, tipo o Everton Ribeiro. Também concordo que não dá para sair em todos os sentidos. Mas ele precisa definir isso. O que ele quer? O que ele quer? Ele vai levar atrás aquela evolução que o Dorival deu pro time quando ele coloca Pedro e Gabigol? Vai sacar um dos dois? Um dos dois, Pedro, né? Qual seria a consequência disso? Ele precisa definir. E também, mesmo sendo Vitor Pereira, a gente tem que dar o direito a ele de ter tempo para trabalhar. Claro. Mesma coisa que vale pro Fernando Lázaro, vale pro Vitor Pereira. Começo de trabalho. E com o Mundial no meio, né? O que é pior. Fausto. Time mais solidário, né? Você quer? É um time que olha mais pro lado, né? Que marque mais. Então, os jogadores de frente marquem mais. Mas o Flávio colocou um ponto interessante aí. Dificilmente uma função como a do Pedro, que é rara hoje, vai ser um cara que vai voltar para marcar. Eu tô muito curioso para ver um retorno do Bruno Henrique nesse time aí.
Porque o Bruno Henrique, ele era o pulmão do time no ataque, né? Ele tinha uma velocidade incrível. A gente tem que ver como é que ele vai voltar. Porque a velocidade do Bruno Henrique sempre foi o grande forte dele. O ataque, eu não vejo tantos problemas do Flamengo no ataque, não. E nem na defesa, são jogadores extremamente competentes, qualificados. Eu acho que o miolo... O Flamengo perdeu o João Gomes, que perdeu pra mim ali, naquele momento, metade do time ali, porque era um jogador que tinha uma função importantíssima. Só que eu não acho que um clube como o Flamengo, que vem ganhando tantos títulos, né? Tem tanto tempo para se trabalhar assim. É complicado. E outra coisa, o Flamengo tá assim porque vale lembrar que o Flamengo trocou de treinadores aí 6 vezes. Durante esse tempo que o Abel ficou na permanência do Palmeiras, foram 6, né? Acho que é um dado curioso em relação a isso que você falou. O Palmeiras está invicto a 4 jogos contra o Flamengo. Tá. Esses 4 jogos o Flamengo foi dirigido por 4 técnicos diferentes. Então, aí, ó. Renato, Paulo Souza, Dorival e agora o Vitor Pereira. E aí, como é que você vai cobrar algo mais sólido ali? É complicado. O Poilhado falou um negócio hoje e falou agora também. Vai ter que ter alguém ali que tenha pegada mesmo pra chegar nos caras e botar ordem na casa. Eu só não vejo o Vitor Pereira fazendo isso. Talvez o único que tivesse condições de fazer isso, eu vou falar, não se emociona, Pilhado, mas é o Jorge Jesus. Eu sei que quando cito o nome de Jorge Jesus, ele dificilmente vai dormir, entendeu? Ele troca o assunto por Jorge Jesus. O cara já não dorme pra discutir a bola parada. Agora você quer o Jorge Jesus. Mas é que é o único, eu acho que... sonâmbulo. Eu não consigo ver um treinador que tenha hoje condições de chegar pra esse grupo e impor algumas coisas ali. A não ser que a diretoria chegue com esse treinador e fale assim, ó, que a partir de agora ou obedece ou a gente vai ter que... suspendê-lo, enfim, fazer alguma coisa, porque é um grupo muito fechado, Flávio. Já é um grupo muito autossuficiente. Quando você faz alguma coisa fora do normal, você gera fantasmas, né? Quando o Abel sair do Palmeiras, vai gerar um fantasma. Qualquer derrota, tal, o Abel não perderia, não sei o quê. O que é uma cascata, né? Mas acontece. Será que se o Jorge Jesus estivesse aí, o Flamengo manteria aquele nível? Se não joga, o que a gente tem é aquela imagem. Será que se ele voltar, ele vai manter o nível? Isso. Mas é um fantasma que está aí mesmo, isso é uma coisa séria. Então a torcida cobra nível Jorge Jesus. Vai ter? Será que o próprio Jorge Jesus vai ter algum dia? Difícil. Mas é um fantasma que o Flamengo tem que conviver, sim, senhor. É verdade mesmo. Duro. E, o Vitor Pereira, ele foi perguntado, né, sobre a situação do Everton Ribeiro, e a resposta dele foi a seguinte... Ao ser questionado se Everton Ribeiro se tornou um reserva, ele respondeu: Everton e quem entrou entraram bem no jogo. Deram dinâmica no segundo tempo. Portanto, não posso dizer quem é titular. Vamos jogo a jogo e tentando equilibrar a equipe. Ele está deixando claro que nem ele sabe qual é o time titular dele. Que agora realmente chegou essa hora, né, de experimentar. Só que ele tem que aproveitar o estadual. Ele tem que aproveitar bem o estadual para experimentar. Procurando o time mesmo, até o sistema. Não, porque o que eu digo é o seguinte, o Paulo Souza eu questionei muito, porque ele experimentou muito, continuou experimentando muito e não conseguiu... Não, ele não conseguiu formar um time. Porque também tem esse lado. Se você experimenta muito, você não forma um time, você não dá conjunto, você não dá entrosamento. Tem os dois lados. Você tem que primeiro definir a ideia de jogo. O que você quer? Quando ele mete 3 volantes no jogo de hoje, mostra que ele tá meio perdidão mesmo. O que ele quer? O Mauro César tem falado muito de repente, tirar um dos meias e meter um cara pelo lado do campo, que seria o Cebolinha, por exemplo. Não foi a experiência que ele fez. Ele mete 3 volantes. E aí independe do seu Volta Redonda, seja lá quem for, ele tá procurando o time, mas um mês. A volta do Bruno Henrique, isso pode acontecer? Pode. Aí, e é o mais lógico, talvez né? Talvez até o obrigue. Mas como é que vai ser, por exemplo, tirar o Arrascaeta do time? É difícil. Ou como aconteceu hoje, tirar o Everton Ribeiro. Ele vai precisar... Isso aí, se acontecer, vai ter que dar certo rápido. Porque esses 2 caras jogando juntos, deu certo. De novo, entram fantasmas do passado. Mas o tempo é curto dele também. Ele tem um tempo muito pequeno. E a cobrança de um Flamengo. E um Mundial. Que foi frustrante. Perder do Real era mais ou menos normal.
Para perder o primeiro jogo foi dose para elefante. Então, já gera aumento o tamanho do fantasma. O tempo dele fica mais curto. Isso para mim é discutível. Eu concordo com o Piperno que quando ele colocou 3 volantes, ele estava pensando nisso, porque o Flamengo sofreu 12 gols nas 9 partidas disputadas nessa temporada. Se a gente for ver contra times que tiveram um investimento razoável, que foram as últimas 3 partidas antes do Volta Redonda, Palmeiras, Flamengo sofreu 4 gols. Al Hilal, o Flamengo sofreu 3, podendo levar 4, porque teve um gol sem goleiro, que o Al Hilal perdeu, a bola bateu no travessão. Al Ahly sofreu 2, poderia ter sofrido 3, porque teve o pênalti defendido pelo Santos. Sim. Então, foram aí, 4, 7, 9. 9 gols em 3 jogos, sendo que poderia ser mais. O que está acontecendo com o Flamengo defensivamente? Porque o Vampeta, né? Eu tava jantando com ele, com o Edilson, anteontem, e o Edilson falou, o Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz já não é mais o mesmo. E aí o Vampeta interferiu. Ele falou, calma, o erro não é do Davi Luiz. Ele tá exposto. Sempre fica no mano a mano. O Vampeta, né, com aquela visão de volante, ele falou, o Flamengo que tá aberto. Agora... Tem razão. Né, porque... Por que a defesa do Flamengo fica exposta? E o Mauro César levantou isso. Dizem que o time é envelhecido. Calma, do time atual do Flamengo, só o Santos, o Davi Luiz e o Everton Ribeiro que tem mais de 30. Então por que esse Flamengo é lento? Será que o erro é o condicionamento físico? Eu acho que não. Também um pouquinho, talvez, mas é início de temporada e tal. O Flamengo, ele muda taticamente um detalhe fundamental a partir da saída lá do João Gomes. O Flamengo vinha jogando com o Dorival em um losango. Era o João Gomes atrás, entre a defesa e o meio-campo, o Everton Ribeiro aberto de um lado, o Thiago Maia do outro. Então os dois e o Arrascaeta à frente, atrás dos dois atacantes. Com a saída do João Gomes, o que acontece com o Flamengo? Não tem mais esse cara aqui atrás. Ele continua com os 2 homens de meia, mas veja. Então, na verdade, eram 3 ocupando espaço, porque o Everton Ribeiro também fazia um pouco isso, fazia muito isso. Agora não tem mais. E o Gerson não é um jogador tão rápido, um jogador de tanta pegada assim. Até porque o Gerson fisicamente está abaixo. Eu não diria o time todo, mas o Gerson voltou, né, com outro nível de preparação física, jogou pouco na última temporada. Então tem que corrigir isso. O Palmeiras, quando se questionou no começo do ano, todo mundo, porque perdeu o Danilo. Isso que eu ia falar. O Palmeiras conserta isso como? Recua o Zé Rafael. Mas por quê? Mas sabe por quê que faz isso? Por causa da sequência, do tempo. Não. Isso é uma coisa que a gente bate tanto na tecla. E uma equipe como o Flamengo, que tem uma estrutura fantástica, que ganhou títulos, que é uma referência hoje, sempre foi, mas hoje muito forte, brigando por títulos, enfim. O Palmeiras, se a gente for analisar trabalho corretinho, certinho, o que a gente imagina do futebol, sequência, você manter treinador, você manter uma estrutura, você manter ideias, você manter o equilíbrio financeiro dentro de um padrão alto que é do Palmeiras, tá fazendo com que a gente pouco fale agora do Danilo e do Scarpa, que são dois jogadores que são jogadores talvez muito mais decisivos ali no caso do que o João. Porque você lembra que no começo do ano, né, a gente conversou muito sobre isso, porque aquele time com o Scarpa e o Veiga morreu, que não vai ter nunca mais, não é só pela qualidade dos dois, é porque o Palmeiras não vai mais jogar com 2 meias, né? São 3 caras de ataque. Para jogar com esses 3 caras, tinha que redefinir papéis ali no meio campo. E aí o Zé Rafael faz isso. O Flamengo não tem esse cara, né?